Ok, pessoal, vamos para mais uma aula, certo? Iniciando o nosso capítulo 4, certo? Ou seja, o livro lá que a gente está usando como bibliografia, certo? Esse conceito, né, cinemática dos fluidos, ele é mais utilizado na engenharia, né, no curso superior, do que mesmo no curso técnico, né? No entanto, eu vou estar dando algumas contribuições aqui na medida da minha possibilidade também, certo? A respeito desse assunto, que é um assunto um pouco mais complexo, né? Porque ele entra muito no quesito da dinâmica, né? Da cinemática, da dinâmica em si. Então, vou aqui abordar alguns tópicos de modo a auxiliar os senhores. Tá? Então, vamos lá. Geralmente, para curso técnico, eu não falo desse capítulo, certo? Mas fica aí também à disposição dos alunos do curso técnico também assistir e conhecer um pouco mais a cinemática dos fluidos. Já para o curso superior, a gente fala um pouquinho também a respeito disso aí, principalmente na parte da teoria do transporte de Reynolds, né, que é a parte final desse capítulo de cinemática. Então, o objetivo da aula é entender o papel, né, da derivada material na transformação das descrições lagrangiana e euleriana, né? Então, a gente vai estudar aqui os conteúdos de descrição lagrangiana e euleriana, campo de aceleração e derivada material, certo? Como sempre, a nossa bibliografia é a do Sengel, Simbala, certo? Mecânica dos fluidos, essa aqui, que tem essa cachoeira, né? Legal? Então, vamos em frente. Então, pessoal, a cinemática dos fluidos é o estudo de como os fluidos escoam e de como descrever o movimento dos fluidos, né? Então, você vê aí, já pela definição, né, que a cinemática dos fluidos não é algo tão simples, né? Existe toda uma complexidade por trás desses conceitos de cinemática dos fluidos. Então, existem duas formas de descrever o movimento cinemático: a descrição lagrangiana e a euleriana. A cinemática que envolve acompanhar o vetor posição de cada objeto e o vetor velocidade de cada objeto como funções do tempo é chamada lagrangiana, né? Então, a lagrangiana a gente vai utilizar aqui, por exemplo, você tem um vetor posição ou uma posição de uma certa partícula, certo? De um certo volume controle, ok? E para você determinar a velocidade, né, você vai fazer de uso aqui da derivada desse vetor posição, certo? Então, a derivada nela no tempo, você tem a velocidade, né, que é justamente a tangente do vetor de deslocamento, certo? Então, vamos lá. Então, esse método de descrever o movimento é muito mais difícil para os fluidos do que para as bolas de bilhar, né? Então, você tem um exemplo aqui da sinuca. Em primeiro lugar, não podemos definir e identificar facilmente as partículas de fluido, né, à medida que elas se movimentam. É complexo, né? Se você vê aí, você entra quase no princípio de certeza de Heisenberg, né? Então, você sabe a posição, mas não sabe a velocidade. Você sabe a velocidade, mas não sabe a posição. Então, é uma coisa bem complexa, tá? Geralmente, esses estudos da cinemática, a gente deixa para estudos mais avançados. Em segundo lugar, o fluido é um contínuo, sob o ponto de vista macroscópico, né? A gente já falou sobre o contínuo, né? Como se ele fosse um sólido, vamos dizer assim. Ele não tem pontos vazios, né? De modo que as interações entre as parcelas de fluido não são tão fáceis de descrever quanto as interações entre objetos distintos, como a bola de bilhar ou o disco de hóquei, né? Então, o método mais comum para descrever o escoamento dos fluidos é a descrição euleriana, né? Que essa é a descrição vetorial. Na descrição euleriana do escoamento de fluidos, um volume finito, chamado de domínio de escoamento ou volume de controle, é definido, através do qual o fluido escoa para dentro e para fora, né? Então, você pega um volume de controle, geralmente esses volumes de controle, eles sempre têm a normal apontado para fora, né? Por isso que é comum, por exemplo, a velocidade ou uma determinada massa que está entrando ser negativa e a saindo ser positiva, porque justamente sempre você vai haver uma normal nas fronteiras, né? E esse normal sempre vai apontar para fora, certo? Não precisamos acompanhar a posição e a velocidade de uma massa de partículas de fluido com identidade fixa. Em vez disso, definimos uma variável de campo, função do espaço e do tempo, dentro do volume do controle. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que no método lagrangiano, a gente vai acompanhar a partícula. No método euleriano, a gente vai escolher um espaço, certo? Que a gente chama de volume de controle, e a gente vai analisar o que passa ali naquele espaço, certo? Então, você tem a velocidade aqui, ó,
em relação a x, y, z e t, né, e tempo, certo? No vetor I, J e K, certo? Na descrição euleriana, não nos importamos realmente com o que acontece com as partículas individuais do fluido. Na verdade, estamos interessados na pressão, velocidade, aceleração e outras propriedades da partícula de fluido, que esteja no local de interesse, no momento de interesse. Embora haja muitas ocasiões nas quais a descrição lagrangiana é útil, a descrição euleriana quase sempre é mais conveniente para aplicações de mecânica dos fluidos. Além disso, medições experimentais em geral são mais adaptadas às descrições eulerianas. Então, por definição, a aceleração da partícula do fluido é a derivada do tempo da partícula, né? Então, ó, se eu tenho uma aceleração, certo? Então, é o seguinte, vendo lá na concepção lagrangiana, você tem a partícula que ela vai fazer um deslocamento, certo? Então, você vai utilizar ali um vetor de deslocamento, né? X, Y, Z, ou seja, IJK, utilizando o estudo lagrangiano, ou euleriano, certo? Então, ali você tira um vetor. Do vetor, você tem o vetor posição. A derivada desse vetor posição, você tem a velocidade. E a derivada segunda do vetor posição, ou a derivada primeira do vetor velocidade, você tem a aceleração, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. A aceleração é a derivação, né? A derivada, certo? Do vetor velocidade da partícula. Que esse vetor velocidade da partícula tem que ser relacionado com o x, o y, o z, né? Em um tempo. Ou seja, você vai determinar a velocidade da partícula, né, quando ela está relacionada ao vetor na coordenada x, y e z, né, sendo tridimensional. Então, aqui você tem o vetor velocidade, certo? E aqui você tem o vetor velocidade da partícula em relação a x, a y e a z, né? Então, esse aqui é o, como é que a gente pode chamar? É o módulo da velocidade, certo? E aqui é a posição da velocidade em cada coordenada, né? Em cada momento, x, y e z, certo? Então, nós temos aqui, ó, que a aceleração da partícula é uma aceleração local, ou a velocidade local, mais o que a gente chama de operador gradiente, certo? Ou del, certo? Del V, certo? Então, ele pode ser, isso aqui pode ser transformado nisso aqui, ó, do qual a aceleração, você vai ter uma aceleração local e uma aceleração advectiva, certo? Que essa advecção aqui, ela é dada pela posição em x, y e z, ou seja, a posição do vetor I, J e K, certo? Cada um em x, y e z, certo? Então, é um pouco mais complexo, né? Por quê? Porque o que ele quer dizer aqui? No vetor I, você tem um deslocamento em x, certo? No vetor J, você tem um deslocamento em y. E no vetor K, você tem um deslocamento em z. O que isso quer dizer, professor? Troca de miúdos. Quer dizer que é o seguinte, que o vetor K ele vai se deslocar na projeção K. E o vetor J vai se deslocar na projeção Y. E o vetor I vai deslocar na projeção X, né? Então, ele faz um movimento retilíneo, né? Vamos dizer assim, em cada projeção. Certo? Então, se ele é um vetor I e ele está relacionado ao dx, né? À coordenada x, isso quer dizer que ele está se movimentando no eixo x. O J está se movimentando no eixo J e o K está se movimentando no eixo Z. Então, é um movimento retilíneo. Importante que vocês entendam isso aqui. Então, a aceleração no eixo X, né, vai ser dada por esse fator, o Y também e o Z também. Como você não tem movimento rotacional, né, logo o YX e o Y, por exemplo, se eu pegar o AZ aqui, ó, esse aqui, o dW dx vai ser zero, o dW dy vai ser zero, né? Só vai ficar a aceleração local mais a aceleração para Z, né? Certo? Se for relacionado à aceleração em Z. Certo? Por quê? Porque ele está fazendo um movimento, certo? Retilíneo, ele está se deslocando. Importante saber isso. Certo? Então, você tem aqui a derivada material, né? Que é aquele del, o gradiente que a gente falou. Certo? Que tudo isso aqui foi o que a gente já explicou, né? Pode ser utilizado para aceleração, mas também pode ser utilizado para pressão. Então, você tem uma derivada local e uma advectiva, né? Que é justamente aquele gradiente. Certo? E próxima aula a gente descreve
Interpreta os exercícios relativos à descrição lagrangiana ou euleriana, né, o campo de aceleração e derivada material.